países não são herméticos, tá? Países não são herméticos. Isso significa que países não são uma panela de pressão, que nada entra, nada sai quando está fechado. A gente está falando de um país. Países têm fronteiras, têm problemas, têm desatenção. Qualquer país, por mais forte e fechado que ele seja, tem penetração. Tem penetração na Coreia do Norte, que é super fechado, tem gente que consegue entrar, tem gente que consegue sair, tem agentes de agências de inteligência que operam lá, tem agentes na Rússia, tem problemas na Rússia, tem problemas nos Estados Unidos, tem problemas na China. Todos os países que são muito capazes em defesa têm vulnerabilidades. Aí, o que depende para ter um atentado terrorista não é a vulnerabilidade, claro, existe uma relação direta entre a capacidade do grupo e a vulnerabilidade do país. E aí tem uma outra questão que é a motivação. Então, existindo motivações e capacidades, é uma questão de tempo para um atentado terrorista acontecer. E o que aconteceu foi isso, as informações não foram bem analisadas, existiu algumas informações que subiram no dia anterior, algumas semanas antes, mas a gente não sabe o nível da informação, porque assim, as pessoas têm que entender como funciona um governo. São milhares de pessoas conversando com outras milhares de pessoas, existem níveis de avisos de inteligência, existem informações falsas, existem informações que não procedem, existem informações não relevantes que chegam o tempo todo em agências de inteligência. Então, assim, aconteceu uma desgraça. Israel não conseguiu prever, quebrou o seu contrato social com a população, que é a premissa básica de país, que é a defesa da sua população. E agora vão ter que aprender com esses erros. É um erro brutal que vai mudar para sempre a cara da defesa israelense no sentido fronteiriço, ou seja, suas fronteiras vão ser protegidas de outra forma e não só apenas por cercas grandes e sensores. Vai mudar para sempre a lógica do ataque preventivo, do nível de atenção, uma série de coisas vai mudar para que isso não volte a acontecer. E isso aconteceu também nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, isso aconteceu em Inglaterra depois dos atentados em Londres, isso aconteceu em Madrid depois dos atentados em Madrid, e a gente poderia ficar aqui falando vários exemplos a respeito disso. Então, aconteceu, e a gente vai entender o que realmente aconteceu daqui a algum tempo, não agora. Vai acontecer essas investigações, os inquéritos, né, a comissão de inquérito parlamentar que vai ser instaurada com juízes para encontrar responsáveis e culpar pessoas. Isso vai acontecer depois que o mundo estiver já num pós-guerra entre Israel e o Hamas. E no agora? E o que você está achando do agora? Agora a gente está numa situação na minha opinião, a gente está numa situação de análise, aonde está se dando provavelmente uma oportunidade para soltar mais reféns por pressão internacional em cima do Catar, que é o anfitrião do escritório internacional do Hamas em Doha, e que provavelmente tem uma certa alavancagem em cima do grupo no que diz respeito à sua liderança internacional. Porque sustenta o grupo, né? O Catar apoia o grupo de forma diferente do investimento iraniano. O Catar entende que o Hamas é um player na região e quer ter contato com todos os players. O Catar quer ser a Suíça. Então, eles querem conversar com todo mundo, eles conversam com Israel também, conversam com os Estados Unidos também. O problema é que eles conversam com todos, inclusive com aqueles que são criminosos, como o Hamas, como outros grupos e por aí vai. Eles entendem que esse tipo de política externa beneficia o Catar, porque coloca o Catar numa posição central de influência política mundial para pedir outras coisas que é de interesse do Catar. Então, é um jogo político que o Catar faz. Mas lá está o escritório internacional do Hamas. E eles têm uma certa alavancagem sobre essas pessoas que estão lá. Khaled Mashal, que já foi chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, que é o atual líder do braço político, entre aspas, político do Hamas, que é as pessoas que... Estou querendo dizer as pessoas que vestem terno e negociam, e não as pessoas que vestem coletes e armas e cometeram. Então, eles provavelmente estão sendo pressionados pelos países que são os países dos quais alguns reféns têm cidadania, né? Você tem muitos reféns
assim como muitos israelenses têm dupla cidadania. São israelenses que têm também a cidadania brasileira, a cidadania argentina, a cidadania francesa, americana. Tem mais de 20 ou 30 nacionalidades que estavam naquela festa, que foi massacrada na manhã do sábado do dia 7. Então, há uma conversa, que é o que diz a mídia local, de a soltura eventual aí de alguns reféns que têm cidadania dupla, mas não se sabe o número, não se sabe quando, não se sabe como. O que se sabe é que é sem condições, não é cessar-fogo, não tem aí não tem condições específicas que vão ser entregues ao Hamas. O que se sabe também é que não vai haver nesse momento cessar-fogo. A ideia de corredor humanitário sem a soltura dos reféns é ultrajante para boa parte do mundo, por isso está sendo vetado, por isso que os países não conseguem chegar num acordo, por isso que existe veto na ONU, ou seja, tem que trazer o corredor humanitário em Gaza em troca dos reféns israelenses. Os reféns israelenses acabam servindo como escudos humanos para o próprio Hamas, para a liderança do Hamas, então eles não querem, obviamente, ter que soltar os reféns. Uma entrada por terra está sendo atrasada para entrar de uma forma que beneficie o conflito, ou seja, que se chegue mais rápido nos objetivos militares, a destruição do braço militar do Hamas, a destruição de infraestrutura, evitar ao máximo que os civis palestinos sejam atingidos. A gente sabe que estão sendo atingidos, isso entristece a todos nós, as fotos em Gaza são terríveis, é triste demais ver isso. E o que então está sendo provavelmente esse atraso nessa entrada por terra, isso pode beneficiar os objetivos militares. E depois teria que ter um objetivo político, que isso a gente não está escutando ainda, mas isso é um dos significados da visita do Biden em Israel na última semana. Ele não estava apenas para demonstrar apoio. Biden nunca, nenhum presidente americano visitou Israel durante um conflito armado. Então, isso é sem precedentes perante do que aconteceu, né? O segundo maior atentado terrorista da história, em número de mortos. Então, isso é sem precedentes, mas o Biden está lá sinalizando alguma coisa. Ele está sinalizando que ele precisa que Israel confie nos Estados Unidos na sua visão de mundo para o Oriente Médio, que inclui um apoio massivo do mundo a Israel combater o Hamas em Gaza, em troca de Israel concordar em engajar um processo de paz que inclui outros países árabes para abrir ainda mais os acordos de Abraão, mas que inclua também um lar nacional para os palestinos em um arranjo territorial com os israelenses. E obviamente, que para poder fazer isso acontecer, Israel teria que ter outro tipo de governo. Tem um monte de problemáticas no governo atual que são contra esse tipo de solução. Então, tem que ter uma estratégia política, porque isso pode virar uma faca de dois gumes, né, para Israel em relação a entrar Gaza, tirar o Hamas, mas e depois? O que acontece depois? Quem governa a faixa de Gaza? Quem vai ajudar economicamente os palestinos em Gaza? Como é que vão melhorar a vida das pessoas? Reconstruir eventuais locais destruídos e por aí vai. Mas o Hamas não parece preocupado com os palestinos, né? Não. O objetivo do Hamas é destruir Israel. Exato. É muito claro. E toda vez, e é repetitivo isso, porque assim, eles atacam e depois eles querem uma trégua, né? Então, já aconteceu outras vezes. Então, só que essa trégua teria que libertar os reféns, né? Porque senão não tem graça. Trégua é essa? Então, mas é que está o problema. Eu acho que seria equivocado no que diz respeito ao objetivo militar fazer uma trégua com um grupo terrorista que sequestrou reféns, mas matou 1.400. Porque você vai soltar os reféns, você vai deixar o Hamas continuar sobrevivendo, e quem disse que ele não vai fazer isso de novo, de outra forma, em outro lugar? Então, o problema é justamente esse. A alternativa, por mais triste que seja uma guerra em Gaza e a destruição que está acontecendo, a alternativa, na prática, sendo bem pragmático, ela não existe. Aí as pessoas às vezes até perguntam, tudo bem, mas a alternativa não é um processo de paz? É paralelo o processo de paz, porque o processo de paz passa por uma solução onde os dois têm direito de existir, Israel e os palestinos em dois estados. E é isso que a comunidade internacional fala. O Hamas é contra essa solução, ele não é a favor. Está escrito na cartilha do Hamas. O Hamas diz lá e eu vou inclusive ler para você, no artigo 13
do Hamas está escrito: as iniciativas e as chamadas de soluções pacíficas e conferências internacionais estão em contradição com os princípios do movimento de resistência islâmica. Movimento de resistência islâmica é o nome por extenso do grupo que chama Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que é movimento de resistência islâmica em árabe. Aqui está a carta, o Estatuto do Hamas. Estou lendo direto do Estatuto do Hamas em português. Então, eles são contra esse processo de paz, eles eram contra o processo de paz em 94, 95. Então, as pessoas precisam entender que, para poder ter um processo de paz, o Hamas não pode estar em Gaza, de alguma forma ou de outra. Mas o Hamas não tem... Ele não vai sair de Gaza, o movimento não vai sair de Gaza, né? Ali, hoje, eles dominam Gaza, não é? Então, a autoridade palestina não tem poder nenhum ali, tem? Não tem poder. Eles controlam Gaza, mas eles não têm como... Se Israel... Essa é a ideia de uma operação terrestre. A operação terrestre é muito mais minuciosa, ela é muito mais detalhada, ela é muito mais específica do que ataques aéreos. Apesar do ataque aéreo ser muito preciso, é muito mais preciso soldados no chão, vasculhando os lugares aonde o Hamas opera. Assim, se as pessoas... Vamos fazer essa pergunta de outra forma. Para quem quer paz, qual seria o lugar mais fácil e a forma mais fácil e mais rápida de chegar à paz, né, na região? Se o Hamas agora se rendesse, entregasse as armas, levantasse as mãos, eles não seriam mortos, seriam presos, tá? Israel não mataria eles se eles estivessem se rendendo, como já aconteceu em outras vezes, e eles deixassem as armas e falassem: a gente deixa governar, deixa as armas e a gente se rende. Acabava a guerra na hora, não teria mais contra-ataque. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma operação militar vai tirar o Hamas do poder? É possível, tem uma série de custos para isso. Por isso, tem que ter uma estratégia política, tem que ter declarações do outro lado, tem que ter ajuda da comunidade internacional, tem que trazer a autoridade palestina, por mais problemática que ela seja em outras questões, para poder ganhar essa legitimidade de tentar e conseguir destruir o Hamas na faixa de Gaza. Destruindo o Hamas na faixa de Gaza, aí sim teria como trazer uma outra força para controlar a região, com o monopólio do uso da força. O Hamas, como você falou, Leda, ele é um movimento. Movimentos não são destruíveis, né? Existem movimentos, mas os movimentos, apesar de não serem destrutíveis, eles não têm como serem destruídos, eles estão na cabeça das pessoas, eles são abafados pelo poder soberano. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!